Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, hoje falando sobre um tema relacionado ao processo penal. Vou falar sobre o artigo 318-A do Código de Processo Penal, que traz a hipótese de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no caso de prisão de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Então, diz o artigo 318-A do CPP, Código de Processo Penal: a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. Aí vem aqui o artigo 318-B e complementa, diz que a substituição de que trata o 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP. Lá no artigo 319 existe um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem, portanto, serem aplicadas de forma acumulada aqui com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A gente tem que saber que essa prisão de que trata o artigo 318-A é a prisão preventiva, não é a prisão-pena. O que é a prisão-pena? A prisão-pena é aquela prisão que acontece após o final do processo. A pessoa realmente é presa já em decorrência de uma condenação que se deu e da qual não cabe mais qualquer tipo de recurso. Essa é a prisão-pena, portanto, a prisão que decorre de uma efetiva condenação. Aqui nós estamos falando sobre prisão preventiva, ou seja, é uma prisão que ocorre lá no início do processo, ou durante o processo até mesmo, e que, portanto, não condiz ainda com uma situação de efetiva execução de pena. Aqui nós estamos falando de prisão cautelar, ou seja, prisão preventiva. E o artigo 318-A, ele fala em substituição da preventiva por prisão domiciliar. Portanto, esse instituto ele vai ser aplicado quando presentes os requisitos que autorizariam a prisão preventiva, no caso de mulher gestante ou mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência. E quais são os requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva? A prisão preventiva ela pode ser decretada para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, ou seja, o juiz percebe que ali no caso, se aquela pessoa continuar em liberdade, ela voltará a delinquir, existem riscos de que essa pessoa, se solta, voltará a praticar outros delitos. Segundo requisito, a prisão preventiva também pode ser decretada para a conveniência da instrução criminal, ou seja, o juiz entende que no caso concreto, a liberdade daquela pessoa ali durante o processo vai trazer algum tipo de obstáculo à instrução processual. De repente, essa pessoa se solta poderá constranger testemunhas, destruir provas e coisas do gênero. E o terceiro requisito é para assegurar a aplicação da lei. Ou seja, entende o juiz que no caso concreto, se aquela pessoa permanecer solta durante o processo, existe um grande risco de que ela venha a fugir e lá no final do processo, se condenada for, a aplicação da lei penal restará prejudicada, uma vez que a pessoa não poderá mais ser encontrada para efetivamente cumprir a pena que lhe foi aplicada. Então, partindo dessa premissa aqui, estabelecendo essa diferença entre a prisão preventiva e a prisão-pena, sabemos que, portanto, que a substituição de que trata o artigo 318 refere-se à prisão preventiva. E o inciso primeiro e o inciso segundo diz que essa substituição não será possível quando não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando não tenha cometido crime contra o seu próprio filho. Só que a gente pode pensar o seguinte, imagine uma situação de uma mulher que foi presa em flagrante guardando 1 tonelada de maconha, vamos pensar dessa forma, ou de cocaína. É um crime de extrema gravidade, embora não seja um crime cometido com violência ou ameaça à pessoa, e também não seja um crime cometido contra o seu próprio filho. Então vamos imaginar, uma mulher foi surpreendida em sua casa
guardando em sua casa um arsenal de armas. Ali, naquele momento, o fato dela ter praticado esse crime, de ter as armas ali acondicionadas na sua casa, naquele momento não houve qualquer violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então quer dizer que, nesse caso, se ela for presa e ela for mãe de uma criança ou responsável por pessoa com deficiência, ela no lugar de ser presa preventivamente, ela receberá esse benefício da substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Esse caso, uma situação parecida chegou ao STF. E a primeira turma do STF, em sede do julgamento do HC 14-3641 de São Paulo, ela decidiu que é preciso analisar o caso concreto, porque muitas vezes pode ser que o caso ali em si, o contexto em si, não tenha ocorrido com violência ou grave ameaça à pessoa, mas mesmo assim não será possível aplicar essa substituição, ou seja, substituir a prisão preventiva por uma prisão domiciliar, só pelo simples fato da pessoa ser mãe de criança ou de pessoas que necessitam de algum cuidado por serem deficientes, por exemplo. Então, o que decidiu o STF? O STF decidiu o seguinte, que, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência. Igual está lá no artigo 318-A do CPP. Ou seja, essa é a regra, está dizendo o STF. Vale ressaltar, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber a medida alternativa à prisão. De fato, em regra, o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, deve-se analisar as condições específicas do caso, porque pode haver situações em que o crime é grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Exemplo: situação na qual a mulher foi presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em sua residência. Além disso, havia indícios de que ela integra grupo criminoso voltado ao cometimento dos delitos de tráfico de droga, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. Então, nós não podemos nos ater à literalidade do artigo 318. Só para ratificar aqui, esse julgado que eu li agora, ele foi primeira turma do STF, foi proferido pela primeira turma do STF, é o HC 14-3641 de São Paulo, e o relator é o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi o relator do caso. E saiu no informativo 953 do STF. Então, como eu vinha dizendo, não podemos nos ater à literalidade do artigo 318-A, porque, embora ele traga só esses dois incisos, falando que a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou a mulher que seja gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça, não tenha cometido o crime contra seu filho. Então, aqui, os dois incisos, eles trazem duas exceções. Ou seja, está dizendo assim, que a regra vai substituir a prisão preventiva dessa mulher por uma prisão domiciliar e não vai substituir nesses dois casos aqui, inciso 1 e inciso 2. Porém, esses casos aqui, eles são exemplificativos, porque podem acontecer outros casos que não estão aqui previstos, mas que impedem a substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar, nos termos do que trouxe aqui o artigo 318-A. Só lembrando que esse artigo 318-A do CPP, ele é um artigo recentemente incluído ao Código de Processo Penal, ele foi incluído pela Lei 13.769 de 2018. Então, a partir dessa inclusão aqui, os juízes passaram a ter essa possibilidade. Se uma mulher ela é presa em flagrante delito, ou seja, ela cometeu um crime e, em razão desse crime, ela foi presa em flagrante delito, o delegado lavrou um auto de prisão em flagrante, ela foi encaminhada para uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz verificou que estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, porém,
no lugar de decretar a prisão preventiva, ele aplicou a prisão domiciliar, né? Seguindo aqui o que dispõe o artigo 318-A do CPP. Essa foi uma situação concreta que eu resolvi falar aqui no final para que a gente deixasse um pouco mais claro como que o artigo vem sendo aplicado. Então o juiz ele vai verificar se essa mulher ela é gestante ou se ela é mãe ou responsável por criança ou por pessoa com deficiência. E se for, ele vai analisar se estão presentes das situações trazidas nos incisos, porque se tiver uma situação do inciso 1 ou 2, ou seja, crime com violência ou grave ameaça ou crime cometido contra o próprio filho, ele já descarta de vez a possibilidade de substituição da prisão preventiva, aí ele realmente vai decretar a prisão preventiva, essa pessoa vai ser presa durante o processo até que a modificação, a situação mude e seja caso de revogação, né? Porque a prisão preventiva ela não tem um prazo determinado, mas ela não necessariamente durará até o final do processo. Pode ser que um tempo após a sua decretação, o juiz verifique que não é mais caso de mantê-la, então poderá revogá-la. Mas aqui no caso, então o juiz ele vai verificar se não estão presentes esses dois casos e, além disso, vai avaliar o caso concreto, porque pode ser que um crime ele seja de gravidade extrema, porém não esteja aqui presente nos incisos do artigo 318-A, que é como ocorreu no exemplo que eu dei de um julgado da primeira turma do STF, no qual a mulher ela era envolvida em organizações criminosas, ela praticava tráfico, ela praticava outros crimes e, além do mais, ainda guardava em sua residência um arsenal de armas, né? Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ficado bacana. Hoje falando aqui sobre processo penal. Até um próximo vídeo e, mais uma vez, eu peço que, se gostarem do vídeo, deem um like, porque ajuda a divulgar o canal e eu vou seguir postando os vídeos. Agradeço ao pessoal que tem visualizado aí, algumas pessoas até comentaram. Fico muito feliz e fico de prontidão para, de repente, poder responder bater um papo, na verdade, né? Se de repente tiver algum assunto que eu não tenho domínio, porque no direito a gente não... o campo de conhecimento é muito vasto, a gente acaba não tem nem como, não tem nem possibilidade de ter um conhecimento amplo do direito, mas se for algo que eu não saiba de imediato, eu pesquiso e venho aqui e a gente conversa sobre o tema. É isso aí, um abraço.